a Fernanda mesmo, tá? Vai ser a aula dela, porque não tem como eu entrar no Aprender, só um professor pode entrar e ela ficou cadastrada e não tem como eu entrar. Então, a gente vai usar a aula dela. Então, assim, gente, a primeira aula que a gente vai falar vai ser sobre o fibro, a segunda de gota. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem interromper, não tem problema, tá? Então, o que é a fibromialgia? A fibromialgia, gente, é uma doença muito comum, tá? No nosso dia a dia, no pronto-socorro também, e ela gera dúvida. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes a gente tem dúvida, olha, será que esse paciente é uma fibromialgia? Ou ele tem outra patologia, não estou conseguindo definir. E, além disso, ela pode vir associada com outra doença. A gente pode ter, por exemplo, uma artrite reumatoide e fibromialgia associada, tá? Então, ela é muito comum no nosso dia a dia, principalmente no ambulatório da reumato, a gente tem esses pacientes. E vocês vão conseguir visualizar bem as características da fibromialgia depois que a gente terminar essa aula. Então, é uma síndrome, tá? É uma síndrome dolorosa, ela é crônica. A etiologia não é totalmente estabelecida até hoje, a gente sabe que tem vários fatores, pode ter fator genético, pode ter fatores ambientais, a gente tem gatilhos para desenvolver. Oi? Desculpa interromper, é que o pessoal estava no grupo da sala que está tentando entrar, mas eu não sei se já aceitou. Tem uma chama Amanda, Letícia também, tá. Manuela, elas disseram que estão tentando entrar. Tá, deu agora? É porque assim, ó, depois que eu começar a aula, fica dividido o meu computador. Mais alguém quer entrar? Deu certo? Acho que sim, professora. Pode continuar. Então vai, vamos começar, tá? Porque depois eu não consigo voltar para aceitar. Sempre eu fico esperando 5 minutinhos. Então, vamos começar, tá? Então a fibromialgia, como eu falei para vocês, ela é uma síndrome, tá? Não vai ter sintomas. É uma síndrome, vai englobar várias coisas. Ela é dolorosa, ela é uma síndrome crônica. A etiologia ela não é muito bem estabelecida ainda, porque a gente sabe que tem fator genético, a gente tem os gatilhos que podem desencadear a fibromialgia. Só que eu quero muito que vocês saibam qual é uma das principais características do mecanismo fisiopatológico da fibromialgia. É uma dor no sistema nervoso central, é uma sensibilização. Então, a gente sensibiliza o nosso sistema nervoso central. Vai receber muita mensagem, que eu vou explicar para vocês, e isso vai levar a uma sensibilização. E essa sensibilização do sistema nervoso central que vai começar com as manifestações da fibromialgia. E qual é a principal manifestação? É uma dor musculoesquelética. Ela é difusa, tá? O paciente vai chegar para você, ele não vai falar para você, olha, eu tô com dor aqui no ombro. Não, vai falar, doutor, eu tô com uma dor, é uma dor assim generalizada, é uma dor no corpo inteiro. Eu não consigo apontar o dedo e falar onde é a dor. É uma dor assim que pega osso, que pega a junta, que pega tudo. E eu não consigo definir para você onde é. Eu sei que é no corpo todo. E além dessa dor que a gente tem musculoesquelética, tem alguns outros sintomas que são acompanhados que eu vou falar para vocês mais para frente. É importante vocês saberem que é uma dor não inflamatória, tá bom? Ela não vai ter sinais flogísticos, não vai ter um local, tá? E não vai ter nem apresentação de inflamação. Então, ela é uma dor que tem uma síndrome crônica, ela é não inflamatória, e a gente tem presença de pontos dolorosos, tá? Que são os famosos que a gente fala os trigger points, que eu vou falar para vocês mais tarde, certo? A gente consegue identificá-lo como? Quando a gente faz a palpação, tá? A gente vai começar a examinar o paciente, a gente vai palpar alguns pontos, tá, gente? Não é patognomônico, falando, nossa, só se eles tiverem todos esses pontos, eles são diagnosticados como fibromialgia? Não. Ele nos ajuda, tá? Ele nos ajuda a fazer o diagnóstico, mas não precisa ter todos os pontos, e vocês vão ver que não são só os pontos que estabelecem o diagnóstico de fibro. A gente tem outros sintomas que são associados. Então, qual que é a epidemiologia da fibromialgia? Acontece de 2,5% a 5% da população mundial. É muito frequente no nosso ambulatório, 15% dos nossos pacientes.
Ó, é importante vocês saberem que a fibromialgia ela é uma doença que acomete mais mulheres, diferente das espondiloartrites que nós havíamos falado na aula passada, que acomete mais homens, tá? Na fibromialgia, a gente tem cada 9 mulheres, um homem só. A idade de incidência é de 25 a 65 anos, mas pode cometer qualquer idade. Então, qual que é a fisiopatologia da fibromialgia? Então, a principal característica que eu quero que vocês saibam é o que? A fibromialgia, a gente tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, o paciente, no sistema nervoso, ele começa a receber muitas mensagens, tanto periféricas, tá? Às vezes a pessoa fez um trauma no dedo. Então, vai começar a receber impulsos repetidos, tá? Periféricos, até o sistema nervoso central. E causa uma desordem, tá? Nos mecanismos da dor. Isso gera o quê? Uma sensibilização central à dor. Eu dei exemplo para vocês de um trauma. Só que existem vários fatores que podem levar a essa sensibilização central da dor. É o que a gente fala gatilhos, tá? Então, o que pode gerar uma sensibilização da dor? Genética, a gente já sabe que hoje a genética é muito envolvida na fisiopatologia da fibromialgia, principalmente mulheres, tá? Irmãs, se você tem uma irmã, se uma tem, provavelmente a outra vai ter. Se você tem uma mãe que tem fibromialgia, a probabilidade de você ter também é aumentada. Então, a genética influencia. Outros gatilhos, que a gente chama, que são os fatores desencadeantes, que são sinônimos. Traumas emocionais, porque no nosso sistema nervoso, a mesma área da dor que a gente vai falar é a mesma área da emoção, né? Então, traumas emocionais, traumas físicos, algumas infecções, tá, virais, podem desencadear uma sensibilização do sistema nervoso central e gerar dor. Professora, com licença, tem um pessoal ainda querendo entrar aí, eles estão solicitando, ainda não foi aceito. Tá, é assim, eu não vou aceitar mais depois de 5 minutos, tá? Porque não tem como eu ficar voltando toda hora. Aí eu tenho que sair, tenho que parar a apresentação para começar. Mais alguém, será que vai querer entrar? Acho que agora já entraram, professora. Obrigada. Então, gente, quando eu falo para vocês do mecanismo da sensibilização da dor central, se vocês forem parar para ver, hoje o COVID, por exemplo, é uma infecção. Aquela síndrome pós-COVID, da fadiga pós-COVID, está totalmente ligado com o mesmo mecanismo da fisiopatologia da fibromialgia, tá? Porque a gente acaba o quê? A gente acaba tendo uma sensibilização central da dor. Essa sensibilização central da dor gera uma resposta crônica ao estresse. A dor, ela é simulada, ela é vista, tá, como um mecanismo de estresse para o nosso corpo. Então, essa sensibilização central da dor gera uma resposta crônica. E isso vira um ciclo, tá? Então, esse ciclo de sensibilização central da dor, de resposta crônica ao estresse, isso que gera a fisiopatologia da fibromialgia. E quais são os fatores que podem desencadear isso? Genético, que eu falei para vocês, né? Os fatores genéticos, principalmente mulheres, tá? Outros fatores, que são outros gatilhos, traumas emocionais, físicos, infecções virais. Isso gera o quê, então? Isso vai começar a gerar essa sensibilização da dor, e essa resposta, essa sensibilização da dor, que essa resposta ao estresse é uma resposta crônica, tá? Não é uma coisa aguda, é uma resposta crônica. Isso gera alterações emocionais, tá? Então, os pacientes fibromiálgicos, eles não têm só uma dor difusa. Além de dor difusa, dor generalizada, não inflamatória, eles começam a apresentar alterações do sono, eles começam a apresentar intolerância ao exercício, é muito frequente eles falarem, eu tenho muita fadiga, eu já acordo cansado, eu vou dormir, eu até consigo dormir. Quando eu acordo, eu tenho um sono que é um sono não reparador, parece que eu não dormi, doutora. Por que isso acontece? Por alterações na sensibilização central à dor no sistema nervoso central, tá? Então, a fisiopatologia, eu quero que vocês saibam que a gente tem gatilhos, esses gatilhos levam a uma sensibilização no sistema nervoso central, gerando esses sintomas,
alteração do sono, intolerância ao exercício, fadiga e alterações emocionais. E o que é muito importante, gente, é muito importante, deixa eu ver que parece que tem mais alguém querendo entrar, deixa eu ver. Não. Bom, deixa eu voltar. Ó, eu quero muito que vocês saibam isso. Por que é importante vocês saberem quais são os neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia da fibra? Porque a fibromialgia, a gente tem os gatilhos, né, que acabam desencadeando a fibromialgia, só que a fibromialgia a gente tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Quando a gente fala de sistema nervoso, de sensibilização, a gente tem que o quê? Prestar atenção quais são os neurotransmissores que são envolvidos, né? Então, a substância P é um neurotransmissor que está totalmente ligado na fibromialgia, porque ele está ligado com dor, tá? E a gente tem um aumento da substância P. Então, já fizeram vários estudos em pacientes e já dosaram, né, a quantidade de neurotransmissores que estavam envolvidos. Que está ligada com a dor, tá? Estavam aumentadas nos pacientes que têm fibromialgia. E por que é importante a gente saber qual neurotransmissor está aumentado e qual está diminuído? Porque a gente tem que dar medicação, o quê? Direcionado com o tipo de neurotransmissor. Então, todos os pacientes fibromialgicos, eles vão ter aumento de substância P. Então, a substância P, ele é um neurotransmissor que está ligado lá na fenda sináptica, ele está ligado com a estabilidade sináptica. E ele está ligado com a sensibilização de neurônios espinhais de segunda ordem. O que quer dizer isso? Está ligado com a dor, tá bom? Então, a substância P, ela é totalmente responsável pela disseminação espacial da dor. Por isso que os pacientes fibromialgicos, eles falam, eu tenho dor em tudo, é uma dor generalizada. E acaba se difundindo, porque a gente vai ter aumento de substância P, tá? Então, eu quero que vocês gravem. Pacientes fibromialgicos têm aumento de substância P. E a substância P está totalmente ligado com a disseminação espacial da dor. Por isso que a gente caracteriza um paciente com fibromialgia com uma dor generalizada. E o que está diminuído, então? Então, essa substância P é a substância que causa dor. E o paciente fibromialgico, ele tem muita dor, então, substância P está aumentada. Então, o que está diminuído nesses pacientes? A serotonina está diminuído, tá, gente? A noradrenalina também está diminuído e o GABA também está diminuído. Então, o que está aumentado é a substância P, que eu quero que vocês gravem. E diminuído eu vou começar a mostrar para vocês. Um dos outros principais neurotransmissores envolvidos na fibromialgia é a serotonina. A serotonina está bem diminuída nos pacientes que têm fibromialgia. A serotonina, ela é uma substância que ela inibe a dor, concordam? Então, se os pacientes fibromialgicos, eles têm muita dor, então eles têm o quê? Diminuição da serotonina. E o papel da serotonina é inibir a substância P. Porém, o que acontece? A gente tem muita substância P e a gente tem diminuição de serotonina nos pacientes fibromialgicos. Então, isso explica a fisiopatologia da fibromialgia, tá? Além disso, a serotonina está totalmente ligada com o sono, aquele sono profundo, aquele descanso, aquele sono reparador. Nós vimos que os pacientes fibromialgicos, eles possuem um sono não reparador. Então, uma das explicações para o sono não reparador é a diminuição da serotonina. Então, a gente tem aumento de substância P e diminuição de serotonina. E outro neurotransmissor, que eu quero que vocês gravem também, é o GABA. O GABA é um neurotransmissor muito importante, tanto na dor, tá? Ele faz mecanismo regulatório da dor, só que ele está diminuindo nos pacientes fibromialgicos. Por isso que eles têm aumento de dor. Então, os pacientes fibromialgicos, o que eles apresentam? Aumento de substância P, e a substância P está totalmente ligado com a dor. Tem diminuição de serotonina,
e diminuição de GABA. Então, se diminuiu a serotonina e está diminuído o GABA, então esse paciente ele não está tendo um mecanismo compensatório para melhorar essa dor. Então, são pacientes que vão o quê? Ter dor generalizada, vão ter um sono não reparador, vai ter fadiga, vão ter irritabilidade. Então, tudo isso, todas essas características fibromiálgicas, elas são caracterizadas por quê? Essas alterações dos neurotransmissores. E por que eu quero que vocês saibam isso? Porque na hora que nós formos tratar um paciente fibromiálgico, a gente pode dar o quê? A gente pode dar um fluoxetina, que é o inibidor da recaptação de serotonina. Então, isso vai fazer o quê? Que fique mais serotonina lá na fenda pré-sináptica. Isso vai aumentar os níveis de serotonina e vai fazer o quê? Vai melhorar o paciente. Então, por isso que é importante vocês saberem qual que é a fisiopatologia dos neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia da fibromialgia. Então, a gente tem aumento de substância P, diminuição de serotonina e diminuição de GABA. Como que são as manifestações clínicas do paciente fibromiálgico? Então, o principal sintoma é aquela dor difusa. E como que é? É uma dor musculoesquelética. Então, é uma dor generalizada, ela é crônica. Ela envolve tanto a região axial, que é a região de coluna, tá? Quanto a região periférica. Então, é aquela dor que pode pegar o corpo todo, tá, gente? Ela não é localizada, é uma dor generalizada. Os pacientes, eles falam muito que é uma dor tipo queimação, pontada, peso. Então, doutor, eu tô com dor no corpo todo, parece que tá queimando tudo. Mas aonde? Você pergunta, não, é o corpo todo que tô sentindo queimação. É uma dor persistente, tá? Geralmente é de moderada a forte. Não tem como nós localizarmos, por isso que eu falei para vocês que é difícil de localização. E é difícil a gente distinguir entre uma dor muscular, articular, tendão, tá? Então, é difícil a gente distinguir qual é o tipo de dor. A gente sabe que é uma dor difusa. E os pacientes, eles falam muito, nossa, você tá vendo meus punhos como eles estão inchados? Olha a minha mão inchada, doutora. Isso daí, gente, é uma percepção que eles têm. É uma sensação subjetiva desse edema. Eles não, ao examiná-los, vocês vão perceber que ele não tem nenhum tipo de alteração orgânica. Eles não têm edema, eles não têm essa sensação de edema de membros inferiores, superiores. Isso é uma sensação subjetiva que eles acabam falando, tá? E eles falam que quando tá mais frio, pioram essas dores. A fadiga desses pacientes são muito frequente, tá? Presente em mais de 90%. É a mesma, gente, é a mesma fisiopatologia da fadiga pós-Covid. Hoje, se vocês forem ver, os pacientes, eles chegam muito, nossa, doutora, eu tive Covid, depois que eu tive Covid, essa fadiga não sai. Essa dor, tá? Então, tá aí, tem muitos estudos que estão sendo feitos da síndrome da fadiga crônica, que é totalmente, tá? É a mesma coisa da fisiopatologia da fibromialgia. Por quê? O COVID, ele acabou fazendo uma sensibilização no sistema nervoso e gerou todas as mesmas características da fibromialgia. Até mesmo, já está sendo estudado que a fadiga pós-Covid, ela é muito persistente, tá? E acaba sendo o mesmo tratamento da fibromialgia. Isso é só a título de curiosidade para vocês. Além disso, na fibromialgia, como a gente tem o quê? Neurotransmissores que estão sendo envolvidos, então a gente vai ter, que eu falei para vocês, uma dor generalizada, a gente vai ter uma fadiga persistente, e além disso, a gente vai ter o quê? Distúrbio do sono. O paciente fibromiálgico, ele apresenta muita insônia. Ele fala, não consigo entrar naquele sono profundo. É um sono não reparador. Eu durmo, mas eu já acordo cansado. Por quê? Porque ele tem diminuição dos níveis de serotonina, certo? E serotonina, GABA, tá todo mundo envolvido o quê? No humor. Então, os pacientes têm diminuição de serotonina, diminuição de noradrenalina, eles vão ter o quê? Um humor mais deprimido, gente. Eles vão ter depressão, vão ter sintomas de ansiedade, irritabilidade, síndrome do pânico. Esses neurotransmissores estão totalmente ligados com memória e concentração, então os pacientes fibromiálgicos, eles acabam tendo alteração de memória e concentração. E além disso, está muito ligado com a síndrome do intestino irritável. Então, às vezes o paciente vai falar, eu tenho tanta diarreia, já fiz colonoscopia, eu já fiz biópsia, não dá nada, dá normal, doutora, não é normal isso daqui. Gente, a fibromialgia está totalmente ligada com a síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque a gente tem fibras nervosas no intestino.
Então, a sensibilização da dor também está ligado com o intestino, tá? É a mesma coisa da síndrome da bexiga irritável. O paciente começa a ter crises miccionais de urgência, ele vai fazer exame de urina 1, fez urocultura normal. E ele tem sintomas fibromialgicos, então está totalmente associada a bexiga irritável com os sintomas fibromialgicos. Esses pacientes queixam muito também de cefaleia. No exame físico, como que eu vou examinar um paciente fibromialgico? O único achado no exame físico, só de você tocar no paciente, ele já vai sentir dor. Isso é o que a gente fala, chama alodínia, tá, gente? Então, os pacientes fibromialgicos, eles apresentam alodínia. Ao mínimo toque, eles já interpretam esse toque como uma dor, tá? Então, eles têm uma excessiva sensibilidade à palpação nos tecidos moles. E a gente tem os chamados tender points. Esses tender points, eles são os pontos dolorosos, tá? Para ficar mais fácil, é a primeira vez que eu estou examinando um paciente, eu ainda não conheço, a gente tem uma tabelinha, tá? Eu quero que vocês saibam a título de curiosidade, aonde vocês têm que palpar, tá? Eu não vou perguntar isso para vocês, fazer vocês decorarem, mas é importante vocês saberem quais são os pontos dos tender points, por quê? Na hora que vocês forem examinar um paciente, é importante vocês saberem aonde vocês têm que aplicar uma forcinha a mais, tá? Fazer uma palpação. E eles são sempre bilaterais e simétricos, tá? Então, você vai ver, vou palpar aqui no esternocleido, então tem que ser dos dois lados. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma figurinha aqui embaixo. Então, pacientes com fibromialgia, eles são sensíveis em qualquer sítio, vocês vão perceber. Não só nos tender points, mas em todos. Os tender points, eles servem mais para a gente ter uma direção do que a gente vai palpar. Então, os pacientes fibromialgicos, eles acabam se vendo dessa forma. Tá? Se fosse visível, eles falaram que seriam dessa forma, que é a sensação que eles sentem. Eles têm dor em tudo, dor de queimação, uma dor que a gente não localiza, tá? Então, é dessa forma. Aqui a Lady Gaga, ela tem fibromialgia, até foi cancelada aquela vez o show dela do Rock in Rio, porque ela teve uma crise, né? Então, a fibromialgia é uma doença que ela é muito prevalente no nosso dia a dia. Tá muito ligada com um processo que a gente fala, nossa sensibilização da dor. Então, a predisposição em mulher também é bem aumentada, tá? Aqui são alguns tender points, esses são os tender points da fibromialgia. Eu quero que vocês, a título de nível de curiosidade, que vocês observem, tá? Então, a gente tem na região occipital, a gente tem que palpar os dois, dos dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo, tá? A gente tem aqui na região do trapézio, na região do supraespinhal, tá? Isso aqui é na parte posterior do paciente. E bem aqui no quadril. Aí na parte anterior, no esternocleido, na segunda junção costocondral, no epicôndilo lateral, tá? No trocânter maior, no quadril. Isso aqui é anterior. Posterior é também no quadril, a gente também faz. E no joelho, a gente faz na parte medial, tá? Então, esse é a título de curiosidade para vocês saberem quais são os tender points. Antigamente, eu vou mostrar para vocês, o ACR é o Colégio Americano de Fibromialgia. E eles classificavam a fibromialgia como, nossa, como eu faço o diagnóstico de fibromialgia? O diagnóstico de fibromialgia, em 1990, eles falavam que a gente precisava ter uma dor difusa no corpo todo, tá? Tanto em cima quanto embaixo, na coluna, certo? E pelo menos 11 dos 18 tender points. Então, a gente tinha que fazer na tabelinha, marcar onde que estava a dor, e tinha que ter mais 11, tinha que ter pelo menos 11 pontos para a gente classificar como fibromialgia. Então, era classificado como essa dor difusa e presença desses tender points, pelo menos 11. Só que, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente sabe que não é só os pontos, os tender points que fazem a classificação para fibromialgia. Hoje já foi estudado que a fibromialgia não está ligada só com uma dor generalizada, igual eu expliquei para vocês. A fibromialgia está totalmente ligada com o quê? Com dor e além de dor, está ligado com o quê? Com fadiga, com concentração, com memória, com sono não reparador, com irritabilidade. Então, o ACR, ele refez, tá?
os critérios de classificação para fibromialgia, e eles incluíram o quê? Que o paciente, para ter fibromialgia, ele tinha que ter uma dor difusa generalizada, tá? E essa dor difusa generalizada, nós íamos ver como? Pela palpação dos tender points, só que não tem um número definido, que são a contagem de pontos dolorosos acabaram ser não obrigatórias, e a gente classifica como agora? Como índice de dor generalizada. E além desses pontos que a gente acaba contando, que eu mostrei para vocês, que não é obrigatório, eles incluíram uma escala. Qual é a escala? A escala de gravidade dos sintomas, que está incluído o quê? Fadiga, sono não reparador, sintomas cognitivos. Quais são eles? Memória e concentração, cefaleia, dor abdominal e depressão. Eu não quero que vocês decorem, tá, gente? Qual é o critério de classificação para fibromialgia? Não, eu não vou fazer, não acho que é injusto isso. Eu quero que vocês saibam que o quê? Que a fibromialgia, ela é caracterizada por uma dor difusa, generalizada. Tem sim tender points, só que não são apenas os tender points, igual em 1990, que fazia a classificação de fibromialgia. Hoje a gente sabe que além dos tender points, a gente tem outros sintomas que têm fundamental importância para a gente fazer a classificação de um paciente fibromialgia. Então, eu tenho que ligar só para a dor que ele tá? Não, a gente também tem que levar em consideração que o paciente é um paciente que tem um sono não reparador. Esse paciente, ele tem muita fadiga. Esse paciente, ele vai falar para você, doutora, eu não consigo me concentrar. Eu faço uma coisa, eu já esqueci, eu tenho problema na memória. Eu tenho uma cefaleia constante. Eu tenho sintomas de irritabilidade, eu acabei ficando mais depressiva. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo, e não pensar que ele só tem os tender points, que eu tenho que só observar os tender points. Não. Eu tenho que saber que o paciente tem todas essas características. E os exames laboratoriais na fibromialgia? A gente não tem nenhum exame, tá? O diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, não tem nenhum exame específico. A gente pede exames pra gente o quê? Excluir outras doenças, tá, gente? Para fazer diagnóstico diferencial de fibromialgia. É por isso que a gente pede. Que o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, tá? A síndrome da dor miofacial, ele é um diagnóstico importantíssimo, que a gente acaba tendo muito na rotina do nosso dia a dia. Um diagnóstico diferencial de fibromialgia. Então, a dor miofacial, ela é uma dor numa região anatômica, por exemplo, no lado direito do pescoço e do ombro. Então, vocês observem que vai ter uma localização. Não é só no ombro, mas é o quê? Pescoço, ombro. E a sensibilidade só tá o quê? Doutora, eu tenho muita dor, mas é só aqui, ó, na cintura escapular, do lado direito. Então, você já sabe, não é uma fibromialgia, porque a fibromialgia é uma dor difusa. Então, a dor miofacial, ele é um diagnóstico importantíssimo, tá? De fibromialgia. E na dor miofacial, a gente tem os trigger points, que são pontos gatilhos da dor miofacial. E na fibromialgia, a gente tem os tender points, tá? Esses trigger points da dor miofacial são as contraturas musculares. Essa dor característica da dor miofacial, ela é ativada quando a pressão é aplicada num ponto. Então, a gente aperta um ponto aqui na pessoa, que tem uma dor miofacial, você percebe que está tendo uma contratura, tá? Então, uma contração muscular local. É visível e é palpável, diferente da fibromialgia, que a gente vai apertar o paciente, vocês vão ver que nos tender points, vocês não vão conseguir observar nenhum tipo de alteração. Só que eles o quê? Eles interpretam como dor. Então, essa é a diferença. Trigger points é da dor miofacial. Tender points é da fibromialgia. Os tender points da fibromialgia, a gente não observa a contratura muscular. E os trigger points, que é da dor miofacial, nós conseguimos observar uma contratura muscular local, tá? Ela é visível e a gente consegue palpar também. O hipotiroidismo é um diagnóstico diferencial de fibromialgia, porque a gente sabe que pessoas que possuem hipotiroidismo, eles apresentam mais fadiga, pode ter uma dor generalizada, mas quando a gente trata o hipotiroidismo, tá, e a pessoa já fica normal. Retirada de corticoterapia. Pacientes que fazem uso crônico de corticoide, a gente não pode retirar corticoide, gente. Guardem para a vida de vocês isso.
Paciente está tomando alta dose de corticoide, não posso tirar de uma vez esse corticoide, independente da doença que ele está sendo tratado. Toda vez a retirada do corticoide tem que ser gradual, tá? Porque ele pode levar a uma abstinência do corticoide e pode dar essa dor generalizada e pode simular uma fibromialgia. Não é outro tipo de diagnóstico diferencial. E o tratamento? Como que eu vou tratar o paciente fibromialgico? Então, ó, o que vocês têm que saber? As características de um paciente fibromialgico, eu identifiquei que ele é fibromialgico, ele teve uma sensibilização da dor, por quê? Tem envolvimento de neurotransmissores. Quais neurotransmissores? Aumento de substância P, diminuição de serotonina, diminuição de GABA. Então, ele começou o quê? Ter dor generalizada, fadiga, alteração do sono, alteração do humor, alteração cognitiva, um déficit na memória, né? Ele tem um problema na concentração. Como que eu vou tratar esse paciente? O objetivo é a gente controlar a dor e os sintomas que estão sendo associados. Isso vai levar ao quê? Uma melhora na qualidade e na função dos pacientes. Os pacientes fibromialgicos, gente, eles são aqueles pacientes que vão ser seu para sempre do reumato. Então, você tem que ter um bom diálogo com esse paciente. Porque não adianta apenas eu falar para ele, você tem que tomar a medicação, não é. O principal tratamento da fibromialgia, primeiro é o paciente aceitar a doença dele, a gente explicar para ele o que ele tem, como funciona, falar que é real, que é verdade, que existe fibromialgia, porque muita gente não acredita. E vocês viram que é uma doença do sistema nervoso, uma sensibilização da dor. Então, explicar para o paciente como funciona. E o principal é vocês induzirem a eles fazerem atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente começa a liberar, aumentar a serotonina. Então, é a única forma que o nosso corpo tem de aumentar a serotonina é fazer atividade física. Então, os pacientes fibromialgicos, eles beneficiam muito com a atividade física. No começo, vai dar dor. Só que depois, vai começar a aumentar a disposição, vai ter melhora do sono, melhora da fadiga. Então, o tratamento é um tratamento multidisciplinar. Então, a educação da atividade física, que eu falei para vocês, sempre fazer uma atividade aeróbica, porque o aeróbio, ele produz ainda mais serotonina, e sempre começar bem devagar. Hoje o senhor vai pegar seu tênis, tá, senhora? Você vai andar 10 minutos. Como? Todos os dias. A gente tem que estimular todos os dias a liberação de serotonina, certo? Porque eles têm déficit de serotonina, déficit de noradrenalina. Então, eu preciso fazer o quê? Uma estimulação constante nesses pacientes. E sempre, não, eu quero fazer uma academia. Pode fazer, ótimo. Sempre começar com carga baixa. Os pacientes fibromialgicos, eles também têm que fazer o quê? Tem que fazer um acompanhamento, uma psicoterapia, tá? Técnicas de relaxamento contribuem. Alguns pacientes se beneficiam, outros falam, já tenho dor no corpo inteiro, se alguém tocar em mim, piora. Então, se o paciente achar que está sendo benéfico, ele fazer uma acupuntura, massagem, pode fazer. Se ele falar, não, doutora, para mim só piora, não insista, tá? Porque não existe trabalhos falando que acupuntura e massagem são benéficos para os pacientes fibromialgicos. É muito subjetivo. A gente sabe que o quê? Atividade física, sim. Então, quais são os medicamentos que a gente vai usar nos pacientes fibromialgicos? Uma das classes que são muito utilizadas, e principalmente na rede do SUS, né, gente, são os antidepressivos tricíclicos, que é o amitriptilina e nortriptilina. Então, eles vão inibir, eles fazem o quê? Atuando no sistema inibitório do estímulo doloroso. Então, vai melhorar a dor, vai melhorar o sono e vai melhorar a fadiga, certo? Tudo pensando o quê? Serotonina, noradrenalina, certo? Vai o quê? Vai diminuir substância P, porque a substância P nos fibromialgicos estão muito aumentada. Então, tem que diminuir a substância P, eu tenho que aumentar a serotonina. Então, os antidepressivos tricíclicos é uma das alternativas. Alguns efeitos adversos do amitriptilina e nortriptilina é a boca seca, constipação, ganho de peso, sonolência excessiva e perda da libido. Outro tratamento é a ciclobenzaprina, que é o Miosan, não sei se vocês já escutaram falar. Ele é um miorrelaxante, tá? Mas ele funciona como um agente tricíclico. Ele não é, a classe farmacológica dele não é considerado como um tricíclico. Mas ele simula a sua ação, simula um tricíclico. Ele é um miorrelaxante.
só que ele não é antidepressivo, então ele não atua no humor, tá? Ele inibe a recaptação de serotonina, melhorando a dor, ele não melhora o humor. Ele melhora o sono, a fadiga, tá? E a dor também. Só que ele não é antidepressivo. O humor não é alterado com o uso de ciclobenzaprina. Os inibidores da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram, eles possuem uma eficácia analgésica baixa. Se nós elevarmos a dose deles, eles acabam fazendo eficácia analgésica alta, mas a gente tem que elevar muito a dose deles, então os efeitos colaterais podem não ser benéficos. Então, eles são, o que a gente faz? A gente usa um inibidor da recaptação associado com um tricíclico, porque aí a gente vai ter o quê? Os tricíclicos melhoram muito a dor e não melhoram quase nada o humor. E aqui, os antidepressivos, que são os fluoxetina, paroxetina, eles melhoram muito o humor das pessoas. Então, a gente faz uma associação, geralmente, de tricíclico com o inibidor da recaptação de serotonina. E hoje em dia, a gente sabe que o quê? Nós temos agora os duais, que são tanto inibidores de serotonina quanto noradrenalina. Esses sim, esses apresentam uma capacidade analgésica mais potente. Eles também estão ligados com o quê? Com a regulação do humor. Então, se fosse hoje em dia, um dos mais usados são esses aqui, ó. São os duais, que é a venlafaxina, a duloxetina, que é o famoso Veligia, que a gente usa muito na fibromialgia. A gente tem outros tipos de tratamento que a gente faz em associação, que também é um tratamento mais novo, que é o pregabalina. Está muito ligado com o que ele inibe substância P. Então, com isso, vai reduzir muito a dor. E reduzindo a dor, melhora a fadiga e também melhora o sono. A gente usa muito a associação dos duais com o pregabalina. E a gente pode usar analgésico, gente, não opioides? Sim. O paciente tem dor, a gente pode dar um dipirona, um paracetamol. E os opioides, que é o tramadol e a codeína, a gente usa? A gente não usa muito, tá? Os analgésicos opioides. O que a gente acaba usando, assim, quando a gente precisa é o tramadol. Porque o tramadol, ele também tem uma ação que a gente fala como um inibidor da recaptação de serotonina. Só que de prática, no dia a dia, é difícil a gente utilizar os opioides, tá? E corticoide inflamatório e anti-inflamatório, a gente usa? Não, gente. A gente não usa por quê? Porque é uma doença não inflamatória, que nem eu falei para vocês. Então, não tem recomendação no tratamento da fibromialgia. Outros tratamentos que estão sendo utilizados são o zolpidem, que é um indutor de sono, e o trazodona, que é o Donarém. O quetiapina, a prazolam. Quando eu uso essas medicações? Quando os outros medicamentos da primeira classe, da segunda, não foram eficazes, aí a gente pode lançar mão dessas medicações. A fibromialgia é uma doença que ela não tem cura, tá? E a maioria dos pacientes, eles conseguem um controle dos sintomas, melhorando significativamente a sua qualidade de vida. Então, gente, os pacientes fibromiálgicos, o primeiro tratamento que vocês têm que fazer com o paciente, primeiro é fazer eles entenderem o que é fibromialgia. Segundo, é eles aceitarem a doença. Terceiro, é vocês estimularem uma atividade física. Qual? A que ele gostar, tá bom? E falarem a importância da atividade física e da aderência do tratamento. Sempre fazer acompanhamento psicológico junto, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar. Às vezes você vai precisar até de um psiquiatra para te ajudar com as medicações. Às vezes só as nossas medicações não são tão eficazes. Porque às vezes o gatilho dessa fibromialgia foi um trauma muito importante que a pessoa teve. Tá bom? Então o que eu queria falar para vocês de fibromialgia era isso.